Olá pessoal, nesse vídeo irei mostrar para vocês como vocês podem tratar uma geometria que inicialmente é sólida e não foi construída com elementos de chapa metálica. Vejam que eu gosto de trabalhar com uma configuração chamada de simulação, por exemplo. Ela vai separar todos os recursos que eu for fazer daqui em diante. Inicialmente, iremos construir a nossa geometria de superfície. Para isso, eu vou sempre construir a superfície na metade da espessura, ou seja, eu vou sempre construir uma superfície média. Vejam que eu estou sempre dividindo a espessura por 2 para justamente criar essa superfície média propositalmente, usando o recurso de superfície de offset. Esse recurso é um recurso de escolha minha, existem outros recursos que o SolidWorks pode Uma vez criada essa nossa superfície, vejam que vão existir alguns gaps. Eu posso trabalhar esses gaps estendendo algumas superfícies e posteriormente fazendo a aparagem entre essas superfícies. Esse ajuste é só para que a minha malha seja feita adequadamente, porém não é um ajuste necessário se eu for usar um contato unido, por exemplo. Com o recurso de estender e aparar, eu consigo corrigir esses gaps, fazendo com que a superfície seja praticamente a mesma. Todos esses recursos de superfície média, estender e aparar devem ser usados nas demais geometrias. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como eu faço nessa geometria do suporte do vaso de pressão. Então vejam que o mesmo recurso de superfície de offset está sendo usado para as demais geometrias. Novamente, os gaps irão existir, e eu preciso estender essas superfícies e fazer a aparagem dessas superfícies apenas para corrigir a malha posteriormente. Lembrando que se eu usar um contato unido nas arestas e nas faces, não há problema. Pois bem, pessoal, com todas as superfícies já criadas, estendidas e aparadas, eu vou só organizar a minha configuração que eu chamei de simulação no início do vídeo. Portanto, eu vou excluir os corpos sólidos para que na configuração de simulação exista somente os corpos de superfície. Vejam que na minha configuração default, que é a configuração padrão no SolidWorks, existe somente corpo sólido. E na minha configuração de simulação, existem somente corpos de superfície. A partir disso, eu vou iniciar de fato a minha análise estrutural. Chama atenção nesse momento. Vejam que a espessura não está definida, ou seja, quando eu utilizo um elemento de casca que inicialmente não é uma chapa metálica, eu preciso adicionar as espessuras desses elementos de casca. Então, quando eu clicar com o botão direito e ir em editar definição, eu acesso o painel para inserir as espessuras. Então eu devo fazer isso em todos os elementos de casca.
Agora chama atenção também na interação. Eu vou colocar uma união do tipo soldada entre o costado e os suportes. E na interação global, eu vou fazer uma edição para que nas opções avançadas eu inclua uma opção de nós comuns. Também faço a inserção da opção de fusão de arestas. Essas duas opções vão fazer com que todas as superfícies do costado e dos suportes estejam soldadas. Dessa forma a simulação irá rodar sem nenhum problema. Vou inserir os engastes nos suportes e por fim vou inserir um carregamento do tipo pressão no vaso de pressão. Finalmente, vou criar uma malha do tipo malha com base em curvatura, já que a gente selecionou as opções de interação global. E finalmente vou executar esse estudo. Então, pessoal, esse vídeo é justamente para mostrar para vocês como vocês podem tratar corpos sólidos e transformá-lo em elementos de casca. Dessa forma, vocês conseguem rodar a simulação com muito mais complexidade. É isso, eu fico por aqui e um abraço a todos.